Oi, galerinha! Quanto tempo, hein? Aproveitaram as férias, deram uma descansada? Que bom, espero que vocês estejam descansados. Eu descansei um pouco, gente. Bom, a cabeça tava precisando, porque não é fácil ficar nesse sistema remoto, né? Não é a mesma coisa que sala de aula. Tá bem que a gente tá voltando aos pouquinhos e daqui a pouco vai estar tudo normal, né? Então, gente, alguns alunos me pedindo para fazer um vídeo explicando a matéria. De porcentagem, eu já tenho algum vídeo no canal que explica os processos básicos para fazer a continha. Ainda bem. No caso do vídeo de hoje, né, eu vou fazer com vocês o seguinte: eu vou ler o PET, vou explicar o conteúdo antes de fazer os exercícios. Por quê? Fazer o videozinho separado eu ainda não consegui, mas assim que eu conseguir me organizar para isso, eu vou fazer, vocês podem ter certeza, tá bom? Então, eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção da semana 1 do PET volume 3. Vamos lá? O que nós temos aqui? Unidade de números, aí a gente tem os objetivos do conhecimento, as habilidades e os conteúdos relacionados, que são o que nós vamos trabalhar, que são porcentagem, problemas envolvendo porcentagens e juros simples e compostos. Então, eu vou ler com vocês, vou estar... Por quê? Porque o conteúdo está aqui dentro dessa parte que precisa de leitura e eu vou comentando e completando com o que for necessário. Estimado estudante, este conteúdo é muito importante, talvez um dos mais difundidos pela sociedade. Quando falamos em porcentagem, é quase improvável que encontremos alguém que não entenda o que estamos falando. Por exemplo, quando ouvimos, este celular está com desconto de 10% à vista. O que quer dizer isso? É possível fazer este cálculo mentalmente? Para responder essas perguntas, acompanhe-me no conteúdo dessa semana. Gente, nós estamos cercados de porcentagem, né? Mas o tempo inteiro, nas lojas fazendo promoções, 10%, 20%, cupom de desconto, lives promocionais, na live você vai ter 50%, 30% de desconto. E a gente precisa saber, né, quanto isso representa do valor que eu vou pagar, quanto de desconto eu vou ter em dinheiro, 20% de desconto do celular, vale a pena, não vale? Então, para isso, eu preciso de ter uma noção de porcentagem, e a proposta do PET, né, dessa semana 1 do PET, é que a gente consiga fazer esse cálculo mentalmente, porque se a gente estiver na rua, se a gente precisar de dar essa resposta de uma forma rápida, a gente não vai conseguir ali ficar montando continhas longas. Então, a proposta é que a gente aprenda a fazer isso de uma maneira mais prática. Então, a apresentação. Há porcentagens que aparecem no nosso cotidiano. Para fazermos cálculo mental de porcentagem, devemos proceder da seguinte maneira. 10%, lê-se 10%, ou seja, tem-se 10 a cada 100. Em outras palavras, podemos colocar em forma de uma fração, 10 centésimos, que simplificado é 1/10. Como que 10% é igual? Né? Por 100, eu costumo falar com os meus alunos assim, por 100 quer dizer que nós vamos dividir por 100, tá? Bom, se eu corto esse zero com esse aqui, o que sobrou para mim? 1/10. Note que ao simplificarmos a fração, temos 1/10, o que é equivalente a dizer que se tem 1 a cada 10. Dessa forma, podemos obter 10% de um valor dividindo este valor por 10, ou simplesmente deslocando a vírgula, né, um algarismo para a esquerda. Observe, 10% de 100 é 100 dividido por 10, que é igual a 10. Outro exemplo, 10% de 330 é 330 dividido por 10, que daria 33. Né? 10% de R$ 789,30. Eu vou dividir por 10. Não posso cortar esse zero, porque ele é decimal, não posso cortar ele com o zero do 10. Eu vou deslocar a vírgula uma casa, vai ficar 78,93, ok? Lembre-se, ao deslocarmos a vírgula um algarismo para a esquerda de um valor, obtemos mentalmente o resultado de 10% desse valor. Coisas que nós podemos fazer mentalmente. Agora, aprendemos a calcular mentalmente a porcentagem de 50%. Fazemos este cálculo dividindo o valor por 2. 50% de 100. 50%, gente, é 50 sobre 100. Então, se a gente primeiro divide o zero, nós ficamos com 5 sobre 10.
Se simplificamos essa fração por 5, nós vamos ficar com 1 sobre 2, ou seja, basta dividir o todo por 2. Então, 50% de 330 é 165, porque é 330 dividido por 2. 50% de 864,20 é só a gente dividir 864,20 por 2, vai dar 432,10, ok? Cachorro idiota! Aprendemos a calcular mentalmente a porcentagem de 25%. Fazemos este cálculo dividindo o valor por 4 ou dividindo o valor por 2 e o resultado divide-se por 2 novamente. Por quê? 25%, vou fazer aqui embaixo, 25%, né? Se a gente dividir aqui, vou dividir por 5 primeiro para ficar mais fácil, fica com 5 sobre 20, dividindo por 5 novamente, a gente tem 1 sobre 4. Então, por isso, para calcular 25%, é só a gente dividir por 4. Uma outra maneira também, gente, para calcular qualquer porcentagem, né, mentalmente, é só você dividir o valor por 10, você acha 10% desse valor, e depois você multiplica. Por exemplo, se eu quiser 15% de um valor, o que eu vou fazer? Vamos calcular aqui 15% de 30, por exemplo. Eu vou fazer 30 dividido por 10, que vai dar 3, porque é só esquecer o zero. E depois eu vou fazer 1,5 vezes 3. Por que eu vou fazer 1,5 vezes 3? Porque eu vou pegar assim, ó, pensar quanto que eu vou multiplicar por 10 para chegar em 15. 1,5. Ou eu faço 15 dividido por 10, que é só deslocar a vírgula, é 1,5. Esse valor aqui é o mesmo que multiplica o valor aqui correspondente a 10%. É uma outra maneira de você fazer mentalmente quando não for 25%, 50% ou 10%, tá? – 75% a gente também consegue fazer mentalmente, mas é um pouquinho mais complicado. Na verdade, o que você pode fazer no 75%, né? Ele fala pra gente aqui que a gente pode fazer o cálculo mentalmente. Você pode fazer de dois caminhos diferentes. Um caminho é você achar o 25%, porque você tem 100%. Se você tirar 25%, o que vai sobrar para você? 75%. Então, você pode fazer isso. Aí eu quero calcular 25% de 300. Então, eu divido 300 por 4. 75% vai ser 300 menos o valor que eu encontrei. Ou, então, 75% é 75 por 100. E aí, se a gente dividir por 5 aqui, a gente vai chegar em 15 por 15. E 100 por 5 vão dar 20. Se a gente divide por 5 novamente, a gente chega em 3 quartos. Então, seria a mesma coisa também. Você divide o resultado por 4, você divide o todo por 4 e multiplica por 3. Também é um caminho, tá bom? 5%, ele tá colocando todos os quebradinhos pra gente, né? Você pode fazer 10% do valor e dividir por 2 o resultado que você encontrar. Por quê? 5% é igual a 5 sobre 100. Que se a gente simplificar aqui por 5, a gente vai chegar em 1 sobre 20. 1 sobre 20 é a metade de 1 sobre 10. Então, você pode, para achar 5%, você calcula 10% e acha a metade de 10%, divide por 2, tá bom? E aí o 20%, 30%, 40%, você acha 10%, se quiser 20% multiplica por 2, se quiser 30% multiplica por 3, se quiser 40% multiplica por 4. Pausa, tenta fazer os exercícios e aí volta comigo para conferir se você fez certo, ok? Manuel decidiu que trabalhará 30% das horas de um dia, de segunda a sexta-feira. Quantas horas o Manuel trabalhará por dia? Lembre-se de fazer o cálculo mentalmente e depois escreva. Então, eu vou fazer aqui no papel, né, no pad com vocês, o que vocês devem pensar para fazer o cálculo mentalmente. Primeiro, vocês vão calcular 10%
de 24. Por que 10% de 24? Porque um dia tem 24 horas. Como que eu calculo 10% de 24? 24 dividido por 10. Isso vai dar 2,4, porque quando eu não tenho zeros para cortar, eu deslocar a vírgula. Eu quero 30%. 30% é igual a 3 vezes 10%. Então, eu vou fazer 2,4 vezes 3. Então, 3 vezes 4, 12 vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, ele vai trabalhar 7,2 horas por dia. Se você quiser transformar em minutos, são 7 horas. Esse 0,2 aqui, a gente multiplica por 60, porque uma hora tem 60 minutos. Então, ó, 6 vezes 2, 12. Uma casa decimal, então seriam 7 horas e 12 minutos, tá bom? Se quiser fazer direto 30%, você pode, tá? Coloca o 30 sobre 100 vezes o 24, você vai chegar na mesma resposta que eu. Mas a gente tá fazendo do outro jeito, porque foi o que o exercício pediu para vocês, tá bom? Questão 2. Juliana fará uma viagem com mais 3 amigas. Decidiram então que cada uma vai dirigir o carro por 25% do trajeto. Sabendo que a distância percorrida na viagem é 200 km, quantos quilômetros cada pessoa deverá dirigir? O que a gente vai fazer? 25% não é só dividir por 4? Então a gente pega 200 e divide por 4. 20 por 4 dá 5. 50 quilômetros. Ok? Tranquilo, muito fácil, né? Questão 3. A conta de água da casa de Carol vence todo dia 12. Em todos os meses, Carol paga somente a taxa fixa. O valor da taxa fixa é R$60. Olha, a conta vence dia 12. E para o pagamento em atraso, será acrescida uma multa de 15% mais juros de 0,5% ao dia. No mês de outubro, Carol esqueceu de pagar a conta no dia do vencimento, pagando somente dia 20. Qual o valor que pagará na próxima conta? Então, peraí. Ela pagou aqui, ela vence no dia 12, ela só lembrou de pagar a conta no dia 20. Então, ela pagou essa conta com 8 dias de atraso. Vamos voltar. A conta dela é R$60. Sempre que ela atrasar, vai ser para cobrado uma multa de 15%. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, 15% de R$60. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer 10% de 60 e multiplicar por 1,5, ou 15 é 10 mais 5%, também pode fazer isso. Ou a gente calcula direto, tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer com vocês direto. Eu vou colocar 15 sobre 100 vezes 60. Não vou colocar o 00 do dinheiro para não atrapalhar a gente. Esse 0 eu vou cortar com esse. 6 vezes 15 são 90. 90 dividido por 10 vão dar 9, ok? Ou, né, deixa eu fazer do jeitinho que o exercício que o PET está mostrando, que vocês podem fazer assim também. A gente vai chegar na mesma coisa. Deixa eu só apagar aqui para a gente poder voltar lá. Ou então a gente faz o quê? 15% de 60. A gente faz 10%. 10% de 60 é 60 dividido por 10, que é igual a 6. 5% de 60 é 6 dividido por 2, que vai dar 3. 15% é 10 mais 5. Então, 15% de 60 vai ser 60 graus, não, né, gente? R$60. Então, vai ser 6 mais 3, que é igual a 9. Chegou na mesma coisa que eu tinha chegado anteriormente. É outro caminho, tá? Escolha de vocês. Só que não é só isso, não. Isso aí é o que ela paga de multa por atraso, mas ela paga 0,5% ao dia de atraso. Então, vamos achar aqui 0,5% de 60. Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou achar 1% de 60. Como que eu acho 1% de 60? Eu vou dividir 60 por 100. Aí, 6 dividido por 10 vão dar 0,6. 0,5% de 60
vai ser 0,6 dividido por 2, é a metade. 0,5 é a metade de 1, então vai dar 0,3. Então, para cada dia de atraso, ela paga 0,3. Só que ela atrasou 8 dias. Então, vai ser 0,3 vezes 8, que vai dar 2,4. Então, na verdade, quanto que ela vai pagar na próxima conta? Ela vai pagar os R$60, que é a conta, né, já vem, mais o que foi correspondente ao atraso da conta anterior. Então, vai ser R$9 de multa, mais 2,40 de juros. Então, ó, 4, 11, vai uns R$71,40. Ah, Cintia, eu não gostei de fazer assim, quero fazer do outro jeito. 0,5 sobre 100 vezes 60. Vocês vão chegar na mesma resposta, tá bom? Bom, vamos pro próximo? 70 conto na conta d'água. Cara, né? Meu Deus do céu. E ela paga a taxa fixa. Uma taxa fixa de 60 conto. Uhum. Boa. Me lembra de nunca morar num lugar desse. Questão 4. Marinalva fez um empréstimo de R$8.000 e se comprometeu a pagar após 6 meses. A taxa de juros combinados foi de 15% ao mês. Complete os cálculos de cada tabela e responda qual desses cálculos a financiadora deve utilizar. Gente, vamos fazer a tabela e depois a gente discute um pouquinho sobre essa questão, tá bom? Olha só, primeiro mês, ela fez 8.000 mais 0,15 vezes 8.000. 0,15 é porque 15% é 15 por 100, tá? E aí 15 dividido por 100 é 0,15, então é 0,15 vezes 8.000. No segundo mês, ela fez 9.200 mais 0,15 vezes 8.000, deu 10.400. Terceiro mês, 10.400 mais 0,15 vezes 8.000, então 11.600. No quarto mês, a gente vai ter o quê? 11.600 mais 0,15 vezes 8.000. Que vocês podem fazer, ou vocês podem só observar quanto está aumentando daqui para cá, ó. Tá aumentando 1.200, né? Então, eu vou fazer aqui 11.600 mais 1.200. Então, aqui vai dar 8, 2, 12.800. Aí, no quinto mês, vão ser 12.800 mais 0,15 vezes 8.000. E aí, então, vai ser 12.800 mais 1.200. Então, a gente vai chegar em 14.000. No sexto mês, 14.000 mais 0,15 vezes 8.000. Então, aí a gente vai chegar em 14.000 mais 1.200. Então, no final do sexto mês, ela pagaria R$ 15.200. Perceberam que durante toda a tabela, o 0,15 foi multiplicado por 8.000, que era o capital que ela pegou emprestado, certo? Esse tipo de cálculo é chamado de juros simples. Aqui no Brasil é o que os bancos utilizam para financiamento habitacional, tá, gente? É muito comum. Né, até onde eu li, não sei, né, se mudou, porque eu não faço, né, não acompanho esse mercado financeiro, mas até onde eu consegui entender, até onde eu li, no Brasil os bancos são proibidos de cobrarem juros compostos em financiamentos. Agora vamos observar a segunda tabela. No primeiro mês foi 8.000 mais 0,15 vezes 8.000. No segundo mês foi 9.200 mais 0,15 vezes 9.200. Estão percebendo que aqui mudou? Tá diferente do que estava aqui? O 0,15 agora não é mais em cima do 8.000, ele é em cima do que está devendo, que é o capital mais o juro. Esse tipo de cálculo é chamado de juro composto. Ok? Quarto mês, como seria feito o cálculo? Seria feito 12.167 mais 0,15 vezes 12.167.
Bom, vamos fazer aqui, né? 12.167 vezes 0,15. 5 vezes 7, 35, vão 3. 5 vezes 6, 30, mais 3, 33. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. O 1 a gente vai só repetir, porque ele é neutro na multiplicação, né? Então, a gente só repete os algarismos de cima. 10 vai 1. 9 mais 6, 15, vai 1. 1 mais 1, 2. 6 mais 2, 8 e 1. Duas casas decimais, duas casas. Esse valor aqui a gente vai somar com 12.167. Então, ó, 5, 7, 5, 12, vai 1. 8 mais 1, 9, 8 mais 1, 9, 3 e 1. Então, aqui a gente teria 13.992,05. Vou apagar aqui para a gente conseguir fazer o quinto mês. Aí eu vou apagar tudo aqui, só para liberar espaço para a gente fazer o quinto mês, que todos eles, o quinto e o sexto mês, a gente vai ter que ficar fazendo continha assim, tá? Porque agora o valor tá mudando. Gente, essas taxas de juros são muito importantes, tá? Tem muita gente aí que, né, às vezes complica a sua vida com os bancos, passa a ter uma dívida imensa, porque não compreende direito o funcionamento dessas taxas. Lugar muito normal da gente ver isso acontecendo é com cartão de crédito, que as pessoas não prestam atenção na taxa de juros e aí elas pagam um valor mínimo e a dívida, nossa, que só cresce, depois vira uma bola de neve. Eita! Então, no quinto mês, o que vai ser? Vai ser 13.992,05 mais 0,15 vezes 13.992,05. Então, eu vou fazer aqui. 13.992,05 vezes 0,15. Então, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10, vai 1. 45 mais 1, 46. 45 mais 4, 49. 15 mais 4, 19. 5 mais 1, 6. E o 1 aqui a gente vai, né, repetir os algarismos de cima. Então, a gente tem 5, 7, 0, 8, 18, vai 1. 19, vai 1. 10, 2. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 casas decimais. E aí, a gente vai somar 13.992,05. Aqui, a gente não trabalha com 4 casas decimais, eu vou arredondar esse valor aqui, tá? Aqui, o 7 é maior do que 5, eu vou somar 1 aqui, vai ficar 81. 8,902. Então, a gente tem aqui 6, 8, 10 vai 1, 18 mais 1, 19 vai 1, 10 vai 1, 6 e 1. 16.090,86. E no sexto mês, 16.090,86 mais 0,15 vezes 16.090,86. Então, mesma coisa do outro, 16.090,86 vezes 0,15. 5 vezes 6, 30, vão 3. 40 mais 3, 43, vão 4. 5 vezes 9, 45, vão 4. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. O 1 aqui a gente vai repetir. Então, a gente tem 0, 3 mais 6, 9, 4 e 8, 12, vai 1. 1 mais 5, 6, 4 e 9, 13, vai 1. 8 mais 6, 14, vai 1. 1 mais 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bom, vou somar 16.090,86 com... Vou arredondar de novo aqui, tá, gente? Não vamos usar 3 casas decimais, a gente não usa. Então, eu vou subir aqui para 3. Toda vez que for maior que 5, eu aumento 1. A partir de onde eu vou abandonar.
tá? Então, eu tenho 9, 8 e 6, 14 vai 1, 4, 10 vai 1, 5, 8, 1. Então, a gente tem aqui. Então, a gente consegue perceber que uma diferença bem razoável aí para 6 meses no valor que ela pagaria da primeira tabela e no valor que ela pagaria na segunda tabela. Qual dos cálculos vocês acham que a financiadora deve utilizar? Coloca nos comentários. Me conta o que vocês acham disso. E comecem a observar isso e ajudar os pais de vocês a olharem, né, esse tipo de situação no dia a dia. Ajuda a gente muito a economizar, tá? Ninguém fica rico aprendendo a olhar os juros que são cobrados, não. Mas que a gente consegue economizar uma grana boa, a gente consegue. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o seu like, compartilhe. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. E também, né, o canal do tio Marcos está lá esperando vocês. O tio Marcos já vai gravar. Assim que eu terminar aqui, o tio Marcos vai gravar com vocês a correção da semana 1 do PET 3 dele. Tá morrendo de saudade de vocês também. Um grande abraço, fiquem bem e se cuidem. Até breve.